Meus amores, vamos para mais um simuladão de sociologia e mãos à obra que vai dar tudo certo. Primeira questão, Universidade Federal do Paraná 2018, leia o texto abaixo. O quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse, não era simples manifestação tópica. Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela resistência que oferece, destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente aparecendo em outros locais, plantando a sua roça, constituindo suas casas, reorganizando a sua vida social e estabelecendo novos sistemas de defesa. O quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico, constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista, em reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Aí a gente está falando, né, da questão dos quilombos e da história dos quilombos na luta pela liberdade e igualdade dos negros no território nacional. Aí é o livro Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, tá? A respeito da história dos quilombos no Brasil, considera as seguintes afirmativas. 1. Foi uma forma de organização dos escravos libertos que não encontraram lugar na sociedade brasileira. Gente, quando a gente analisa aí, né, foi uma forma de organização dos escravos libertos. Não eram escravos libertos, pelo contrário, né, os escravos aqui eram escravos que eram presos, né? Que até então a gente não tem no Brasil aquela ideia de liberdade aos escravos, tanto que os próprios quilombos, quando eles vão surgir com aquela intenção de acolher os negros que fugiram das respectivas fazendas. Então, a 1 está errada aí. 2, né? O quilombo marcou sua presença durante todo o período escravista, existindo praticamente em toda a extensão do território nacional. Gente, aqui sim é verdade. Vale ressaltar que a maior parte dos alunos, quando vão fazer o Enem, né, fica muito aquela ideia de que do conhecimento muito mais amplo apenas do quilombo dos Palmares, mas não existiu na história do Brasil somente o quilombo dos Palmares em Alagoas, aqui na nossa região Nordeste. Não. O quilombo, né, existiam em várias regiões do território nacional, principalmente em territórios aqui das nossas regiões brasileiras, onde tinham as respectivas fazendas, né, onde tinha muita concentração dessa mão de obra escrava. Então, onde tinha concentração da mão de obra escrava, automaticamente tinha aí a existência dos quilombos. Então, a 2 é correta. 3, sua estrutura social respondia a uma lógica particularmente militar, que visava desestabilizar a estrutura social dos senhores de escravos. Particularmente militar não, né, gente? Quando a gente coloca a estrutura social dos negros, era particularmente militar? Não, né? Particularmente militar são os militares, né? Então, assim, a 4, né? A quilombolagem se constituiu na unidade básica de resistência, fruto das contradições estruturais do sistema escravista, e sua dinâmica refletia a negação desse sistema. Aí, quando a gente vai analisar, né, a quilombolagem se constituiu realmente assim, né, um símbolo de resistência, fruto das contradições que existiam entre aqueles que interpretavam a escravidão como ultrapassada e absurda e aqueles que negavam que a escravidão fosse, né, absurda. Então, a letra correta aqui, quando a gente tem aí a 1, né, que tinham falado que era correta, e a 1 não, gente, a 2. A 2 correta e a 4, então, aí nós vamos ter correta a letra C, não é isso? Vamos aí para a segunda questão. Leia o seguinte excerto da intelectual e ativista Angela Davis. Angela Davis negra, então lembrem sempre desse nome, tá? A prova das forças acumuladas que as mulheres negras forjaram por meio de trabalho e mais trabalho, pode ser encontrada nas contribuições de muitas líderes importantes que surgiram no interior da comunidade negra. Harriet Tubman, Sojourner Truth, Ida Wells e Rosa Parks não são mulheres negras excepcionais, na medida em que são epítomes da condição da mulher negra. As mulheres negras, entretanto,
pagaram um preço alto pelas forças que adquiriram e pela relativa independência de que gozavam. Embora raramente tenham sido apenas donas de casa, elas sempre realizavam tarefas domésticas. É aquela ideia, né, de que as mulheres sempre trabalharam fora de casa, sempre não, né? As que trabalhavam fora de casa também, quando chegavam dentro de casa, faziam ainda os trabalhos domésticos, o que vem até os dias atuais, né? Muitas das mulheres hoje têm a oportunidade de trabalhar fora de casa, mas quando chega dentro de casa também tem que executar, e ainda trabalham dentro de casa, executando as tarefas domésticas, o que faz com que a mulher, nesse caso, né, ela tenha dupla jornada fora de casa e dentro de casa. Angela Davis aí, tá? No livro Mulheres, Raça e Classes. A respeito do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, considere as seguintes afirmativas, tá? A célebre marcha sobre Washington para o trabalho, e aí o aluno tem que prestar bastante atenção sobre, respectivamente, essas análises historiográficas, né, desse movimento desencadeado pelo discurso da Angela Davis, que é uma das grandes precursoras, tá, gente, da história dos Estados Unidos, aí, das lutas mesmo pelos direitos civis, como também a Rosa Parks, que vocês lembram, né, que foi aquela do ônibus, tudo, que quem vai presenciar, né, a agressão a ela, a agressão racista contra ela, vai ser o próprio, né, Martin Luther King. A partir daí ele idealiza o plano, né, de fazer a pesquisa em torno da negritude, contra, né, aqueles processos absurdos que ocorriam nos Estados Unidos, que geralmente colocava aí os negros numa situação muito delicada. Então chega um momento que os negros nos Estados Unidos começam a ter um papel fundamental para o desenvolvimento, né, das liberdades, das suas liberdades e seus direitos serem respeitados. Então vamos lá, tá? A respeito do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, considera as seguintes afirmativas. A célebre marcha sobre Washington para o trabalho e liberdade de 1963 foi marcada pela participação importante de mulheres negras, com um discurso que privilegiava o papel dos negros em relação aos brancos. Privilegiava não, gente. Os negros sempre lutaram nos Estados Unidos para terem pelo menos os mesmos direitos dos brancos, porque os negros nem tinham direito nos Estados Unidos, então não tinha aquela ideia de privilegiar a lei em relação a lei em relação ao negro, né, contra o modelo dos brancos. Não era a questão de privilegiar os negros numa lei e condenar ou ter menos direitos aí, colocar no discurso, né, menores direitos aos brancos. Não, eles queriam igualdade de direitos. O negro nunca lutou para ter mais direitos que o branco, não, tá, gente? 2. A participação feminina nas marchas, boicotes e manifestações de rua, que marcaram a década de 1960 nos Estados Unidos, teve como demanda principal a igualdade de gênero. Gente, igualdade de gênero não, né? Se eram marchas aí, no caso, né, das mulheres aí, que acabaram lutando, né, pela questão da igualdade, não era questão só da igualdade de gêneros, principalmente porque a maior parte das mulheres negras não tinham nem, não tinham nem leis, né, que abrangessem a questão delas enquanto direitos civis, né, enquanto potenciais, né, detentoras de direitos civis. Então, como é que aí já está lutando por igualdade de gênero? Nesse momento, né, a questão dessa participação dessas marchas, não é isso aqui não, tá? Lutavam para que as leis nos Estados Unidos igualassem os negros dos brancos. Vamos aí, 3. Rosa Parks aparece no excerto acima graças a duas questões. A primeira, pelo fato de ser uma mulher comum negra, que tinha sua dupla atribuição de trabalho, ou seja, trabalhava fora de casa e dentro de casa também ela trabalhava, por isso que ela pegava ônibus. A segunda, especificamente, por ocupar esse papel, é que seu ato de desobediência civil foi mais impactante que o de outras lideranças. Por que, gente, que vocês acham que essa daqui poderia estar correta? Gente, ela poderia não, ela está correta. E quando a gente analisa que a segunda, especificamente, por ocupar esse papel, é que seu ato de desobediência civil foi mais impactante que o de outras lideranças. Por quê? Porque ela era mulher. E além de ser mulher, ela exercia uma dupla jornada de trabalho. Então, ela não era aquela ativista, mas simplesmente pela ideia, né, de ser uma pessoa comum da sociedade americana, que se viu ali oprimida dentro do ônibus, no sentido de que queriam que ela fosse para a parte de trás do ônibus, porque existia uma lei que separava os negros dentro do próprio ônibus. Então, assim, ela fez essa desobediência, ela não acatou,
E por causa disso, chamaram até a polícia. Foi aí que surgiu aí o Martin Luther King nesse ônibus. Então, assim, tá tudo errado, né? Então, aqui, gente, tá correta a letra, a terceira, tá? O número 3 tá correto. E tava tudo errado aqui, o território americano tava tudo errado. Né? 4. A relativa independência das mulheres negras provém de problemas da condição de risco em que viviam seus companheiros homens, uma vez que era muito comum o fato de eles serem encarcerados ou sofrerem outros tipos de violência. Nesse sentido, a independência das mulheres negras nos Estados Unidos era sintoma da desigualdade entre negros e brancos. Com certeza, gente. Se vocês pegar, é uma análise. Olha, gente, nesse sentido, a independência das mulheres negras nos Estados Unidos era sintomática, ou seja, era a mesma que se desencadeava em torno da desigualdade entre negros e brancos. Claro, gente. Claro que vem nesse sentido. Por quê? Porque se os negros eram considerados, não eram nem cidadãos, não eram nem considerados cidadãos, não tinham nem tantos direitos como os brancos, como é que as mulheres negras teriam direitos? Se nem os homens negros tinham os direitos. Então, no geral, as mulheres passam a reivindicar um direito que elas acreditavam ser coerente, né? Direitos a ter direitos, a se enxergarem como iguais aos brancos. Então, vem justamente no mesmo propósito da questão da luta dos próprios negros em geral, né? Homens que lutavam pela igualdade dentro do território americano. Então, quando a gente vai analisar, né? Aí a gente tem a 3 e a 4 como sendo, né? 3 e 4 como sendo verdadeiro. Então, se a 3 e a 4, automaticamente nós temos aí como correta a letra C. Meus amores, vamos à terceira questão, né? Na terceira questão da Unicinos, a legislação trabalhista vigente no Brasil, neste início do século XXI, foi construída ao longo de quase 200 anos, dentro e fora do Brasil. Porque a nossa Constituição, gente, todas elas, né, elas tiveram influências de modelos pré-estabelecidos. Não é que ela tivesse sido cópia, né? Desde quando ela foi instituída pela primeira vez na Constituição da Mandioca, e aí teve algumas reformulações, até chegarmos à Constituição de 88, a nossa Constituição ela tem influências de constituições de outros países. Então, vamos lá. A legislação trabalhista vigente no Brasil, neste início do século XXI, foi construída ao longo de quase 200 anos dentro e fora do Brasil. Nesse processo é correto afirmar que, vamos lá, tá? A Inglaterra é o berço do movimento sindical e aliou a luta por conquistas trabalhistas e direitos políticos. Entre os principais movimentos de trabalhadores ingleses do século XIX encontram-se o ludismo, o cartismo e o trade unions. Gente, aqui está correto, tá? Esse aqui é mais recente, o trade unions. Mas aqui está correto, tá? A Inglaterra é o berço dessas grandes manifestações e das grandes transformações que vão ocorrer para a Constituição, até dos direitos trabalhistas e Constituição também, meus amores, da ideia aí de direitos, né? Que por aí é que surge o ludismo, que é luta de classe, né? Que é criação dos sindicatos e o cartismo. 2, tá? 1 tá correta. 2. O Tratado de Versalhes garantiu a criação da Organização Internacional de Trabalho, a OIT, que formula e aplica normas internacionais, convenções e recomendações. As convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O Brasil é membro fundador da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde a primeira reunião. Gente, aqui é correto, tá? Desde, né, o processo aí do Tratado de Versalhes que vai garantir isso, o Brasil participa com políticas aí de integridade e alteridade dentro da questão trabalhista. Então, a 2 também está correta, tá? 3. No Brasil, as longas lutas por direitos trabalhistas têm entre seus marcos as greves de 1906 e 1917, que foram lideradas pelos movimentos anarquistas, e tinham na pauta a luta contra a carestia, preços altos, tá, gente? Carestia, preços altíssimos. As melhorias gerais, as condições de trabalho, a jornada de trabalho de 8 horas, o fim do trabalho infantil, as férias remuneradas e a aposentadoria. Aqui sim também está correto, tá, gente?
inclusive até os nossos dias, né? A gente tem todos esses direitos, mas em alguns momentos vocês percebem que os sindicatos, eles lutam pela... Até hoje, né? Tem sindicatos que lutam pela diminuição da jornada de trabalho, porque é uma jornada de trabalho de 8 horas dá por semana 44 horas semanais, né? Então eles lutam para diminuir para chegar só até 40. Então a 13 é correta também, tá? Fim do trabalho infantil, vocês sabem que no Brasil não é permitido trabalho infantil também, então assim, tá tudo correto aí. Aqui só é permitido pela legislação, meus amores, o adolescente trabalhar a partir de 14 anos na função de menor aprendiz, desde que ele também seja qualificado, né, passe por todo um processo. Tem dias que ele tem que estar no trabalho, outros dias ele tem que passar por uma qualificação para, aos poucos, ter toda uma formação qualificada no mercado de trabalho. 4. As reivindicações dos trabalhadores brasileiros foram reconhecidas pela formulação e implementações da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, por decreto do presidente Getúlio Vargas, em 1943. Os direitos foram ampliados até chegar-se à chamada Constituição Cidadã de 1988, que equiparou a CLT brasileira às dos países mais desenvolvidos socialmente. Isso, gente, que também está correto. Então, aqui, meus amores, nós teremos todas as letras corretas, porque todas as letras dizem respeito, né, à nossa estrutura trabalhista. Vamos aí à quarta questão, né, da UniOeste. Um dos episódios mais conhecidos, gente, aqui essa questão, né, ela pede a incorreta. Eu botei porque é só simulado, mas não esqueçam que não é nem esse modelo de questão vem pedindo só as corretas, tá? Um dos episódios mais conhecidos nos Estados Unidos foi a greve geral ocorrida em 1º de maio de 1886 por todo o país, e Chicago foi o seu centro irradiador. Os grevistas que recebiam salários miseráveis exigiam carga horária de 8 horas e mudanças das relações de trabalho, marcadas por jornadas de trabalho superiores a 12 horas impostas por empresários que se recusavam a fazer concessões aos trabalhadores. 14 anos antes, durante o Congresso da Internacional Anti-Autoritária, ocorrido no vilarejo de Saint-Nier, na Suíça, entre os dias 15 e 16 de setembro de 1872, Mikhail Bakunin, James Guillaume e algumas federações anarquistas adotaram uma série de disposições referentes às obrigações das associações internacionais de trabalhadores. As disposições reafirmavam o papel pioneiro dos anarquistas nas lutas operárias na condução e participação das maiores greves e manifestações públicas daquele período. Assim, a greve geral ocorrida nos Estados Unidos é considerada como uma das mais representativas quando 340 mil trabalhadores exigiram nas ruas a jornada de trabalho de 8 horas. O desenlace desse acontecimento resultou no massacre da praça de High Market, que é considerado o evento fundador do movimento operário, tá? Sobre a participação dos anarquistas nos principais movimentos sociais do século XIX e XX, é incorreto afirmar. Se é incorreto afirmar, só vai ter uma letra errada, as outras serão corretas, tá bom? Então, vamos analisar aí. Letra A. O anarquismo é uma teoria social e política que associa o Estado ao poder centralizado e autoritário, que restringe a liberdade individual. Por isso, o anarquismo não propõe uma estratégia política de conquista de poder do Estado. Gente, aqui está correto. Por quê? Porque o anarquismo ele não segue as leis vigentes do Estado, né? Ele, pelo contrário, o anarquismo ele questiona o poder centralizante, né, de leis do Estado. Ele não aceita a forma como o Estado conduz as leis, que impõem às pessoas a lei que muitas vezes a pessoa nem aceita, mas é obrigada por viver em sociedade. Então, os anarquistas, eles surgiram para ir contra o sistema vigente, por isso que eles vão fazer as chamadas comunidades alternativas, onde nessas comunidades as leis serão regidas por eles, né? Não vai ter lei específica que te obrigue a fazer isso ou aquilo. Então, para eles, o Estado, ele é autoritário, porque ele define as leis e faz você seguir as leis do jeito que a própria estrutura do Estado, o governante quer. Então, você mesmo não concordante, é obrigado a seguir essas leis. Aqui está correto, tá? Letra B. Os anarquistas foram os primeiros a fazerem críticas contundentes ao processo de centralização do Estado durante a Revolução Russa, com severas críticas às ideias político-sociais de Marx e, por extensão, ao bolcheviques. Aqui sim, gente, eles são os primeiros a fazerem essas críticas, porque para eles o que ocorreu na Rússia, né, vai ser uma maior centralização do poder estatal, o aumento da máquina pública e, ao mesmo tempo,
eles vão questionar a forma como esse socialismo, como esse modelo da União Soviética foi imposto à população. Então, eles criticavam bastante essa Revolução Russa pela forma como o Estado conduziu o processo, ou seja, o Estado conduz o processo, estatiza a mão de obra, estatiza as empresas e, no entanto, vai aí oprimir a classe trabalhadora e oprimir as populações que tinham suas liberdades até então respeitadas. Aqui a população passa a ser um pouco mais restrita e viver da forma como o sistema estatal permite. Então, está correta. Então, os anarquistas criticavam demais esse modelo. Letra C. As várias vertentes do anarquismo têm como traços comuns a horizontalidade na organização dos trabalhadores, a crítica radical à sociedade capitalista e ao Estado burguês, o anti-autoritarismo, a defesa da liberdade de expressão, a igualdade entre todos e a recusa da luta partidária. Aqui também está correto, gente. Por quê? Porque o anarquismo ele não tem só um conceito, né? Ele tem vários, inclusive de questionar a forma como o capitalismo ele se desenvolveu em determinadas sociedades, onde enricou a classe comerciante e empobreceu a classe trabalhadora. O movimento anarquista também luta para que todas as pessoas tenham suas liberdades individuais, né, religiosas, respeitadas. Então, eles se recusam que no Estado hajam lutas por causa de partidos. Né? Eles acham absurdo as pessoas lutarem para defender seus partidos, porque na visão dos anarquistas, as pessoas têm que lutar para terem seus direitos respeitados e para viver conforme a sua consciência determina, e não você lutar por partidos. Você tem que lutar por uma ideia racional e não por partidos. Aqui também está correto. Isso aqui é o anarquismo, tá, gente? Letra D. O anarquismo é uma ideia filosófica abstrata, perigosa, fascista, utópica e burguesa. Não, gente. Ela não é uma... Começa o erro daqui. Ela não é uma ideia filosófica abstrata. Ela não é abstrata, porque se fosse abstrata, ela nem seria colocada em prática, e ela é colocada em prática, tanto é que as comunidades alternativas, quando elas surgem com esse viés anarquista, elas ficam muito tempo predominando, né? As propostas sociais e econômicas anarquistas nunca foram colocadas em prática, foram sim. Olha outro erro. As propostas sociais e econômicas anarquistas nunca foram colocadas em prática, sim, foram colocadas em prática, sim. Olha aí onde é que está o erro. Nunca foram colocadas em prática, foi sim. Então, a D é a incorreta. Então, significa dizer que a E também é correta. Então, vamos lá. No discurso anarquista, a greve geral foi utilizada como uma estratégia importante de mobilização dos operários e contribuiu para garantir a conquista de direitos trabalhistas. Aqui, correto. Meus amores, como essa aula está ficando extensa, né, para a gente não se prolongar, tendo visto que ela é gravada, as demais aí a gente vai passar o gabarito, tá? A quinta questão do Enem de 2019, ou seja, o Enem do ano passado, que traz um texto, e aí vocês iam interpretar esse texto, analisando, né, a questão da identidade cultural na pós-modernidade do nosso país, né, também. Aqui é mais uma interpretação, tá? Então, a quinta questão aí, letra E. A sexta questão, gente, também não deixa de... Ó, sempre que tiver o texto, preste bastante atenção nos textos e interprete na hora de responder. A sexta questão aí, nós vamos ter como resposta, né, a letra B, tá? A sétima do Enem de 2018, também prestem bastante atenção, tá? Essa sétima questão aí, a letra correta. E aí a interpretação, tá, gente? A letra D. A oitava questão também, ela é bastante complexa, porque traz aí a crítica da razão alterada. Então, aí a interpretação, você pega o texto e interpreta de acordo com o texto, a razão alterada é... Aí você vai para a interpretação, a letra E, tá, gente? Oitava letra E. Nona questão também, Enem de 2018. Nessa questão, também vocês analisam sempre os textos, não esqueçam nunca de fazer isso. Aí está falando do livro Utopia, retirado da obra de Thomas Morris, escrita no século XVI. Esse trecho influenciou movimentos sociais no século XIX que lutaram para
Então, assim, lutaram para quê? Aqui, ó, contra o capitalismo, combater o domínio do capital. A 10ª questão é a interpretação de charges. Então, prestem atenção quando vocês verem questões lá do Enem, que necessite você olhar, né, a charge e interpretar. Estamos em greve, mais segurança e menos assédio, pela valorização do piso salarial. Então, aqui, piso salarial automaticamente é educação, né? Então, vamos lá, aqui é a 10ª questão. Na 10ª questão, né, vocês vão analisar a alternativa que não indica uma característica estrutural da organização social representada na imagem. Então, a única que não representa, a letra D, tá? 11 aí, falando dos movimentos culturais e como eles se desenvolvem, né, nas respectivas sociedades. Então, vamos nós. Considerando-se o texto, aqui também a interpretação textual, podem ser considerados movimentos culturais instituídos e instituintes, respectivamente. Né? Aqui é a correta, né, gente? Aqui, gente, a letra E, a reforma do ensino médio, planejada pelo governo federal em 2016, e os movimentos em defesa da consciência negra e de proteção da mulher contra o feminicídio. Tudo isso aqui, pessoal, na charge lá tem a representatividade. E a reforma do ensino médio, é só você tentar interpretar, tá, gente? Não é nem a charge. O texto, a charge não anterior. O texto, tá? Então, aqui dá bastante para você entender aí que a letra E é a correta sobre a reforma do ensino médio. Não esqueçam, tá, gente, que essa reforma do ensino médio, a implantação da Base Nacional Comum Curricular, ela foi implantada ainda no mandato do Michel Temer, tá? No final do ano, antes da eleição, do presidente aí eleito, né, o presidente em exercício, ter assumido. Então, em dezembro foi aprovada, né? E aí em janeiro o presidente Jair Bolsonaro assumiu. Vamos aí a 12. Aqui também tem a questão da charge. Deixa eu ver se aumenta aqui o tamanho dela, gente. Eu acho que é o fim da linha, né? Aí a pessoa não sabe para onde é que vai a charge. Então vamos lá. Interpretação aí sobre o fim da linha. Aqui a letra correta, tá, gente? Letra B. B. A 13 do Enem de 2017, também interpretação sobre as comunidades, sobre os grupos LGBTs e as suas lutas, né, acerca aí dos estigmas que ainda há na sociedade, o preconceito que essa galera sofre simplesmente por ter uma opção sexual diferente, né? Então, nós vivemos numa sociedade intransigente que precisa ter um olhar diferenciado e um maior respeito a essas populações. Então, esse daqui é do Enem, né? Então, vamos lá. O movimento social abordado justifica-se pela defesa dos direitos de organização sindical, não, participação partidária, não, religiosa também, não, formação profissional, não. Essa daqui, gente, se você fosse pegar essa daqui no novo Enem, ela seria de graça para você, né? Aí a afirmação identitária desses grupos. 14 aí, sobre a inserção de Libras, né? Então, vamos nós. Por que aí aqui tem Libras, né? Porque foi para a prova, essa questão do Enem aqui estava presente na prova da galera aí, da galera que é surda e muda, né? Que tem a questão das Libras. Então, a prova de Libras do Enem, inclusive, ela é diferente das outras provas. Então, algumas questões que tem na prova das pessoas que não são surdas e mudas, estarão muitas vezes na prova do pessoal de Libras. Então, as provas não são iguais. E essa questão 14, ela estava presente na prova de Libras. Letra correta aí, gente. O texto está falando da preservação do patrimônio material, tá? A 15 do Enem de 2017 está falando especificamente aí do combate às discriminações étnicas. E a gente fica por aqui. Do mais, gente, estudem aquelas questões que vocês erraram, refaçam, releiam, vejam vídeos, se atualizem, leiam, pesquisem,
tá? Na próxima aula a gente vê, né, a revisão de filosofia. Um abraço e até lá.